Semeando a Palavra. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Está no ar mais uma edição do programa missionário Semeando a Palavra. E eu quero desde já, agradecer a todas aquelas pessoas que têm nos acompanhado através deste projeto missionário, que nós já alcançamos 100 seguidores no YouTube e também no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, que tem nos ajudado a compartilhar, a semear a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. E hoje temos uma programação especial. Teremos um momento de louvor e adoração, ministração da palavra e uma entrevista com o pastor Antônio Valentim, pastor no campo do Marupaúba, Vila Marupaúba. E lá, meus irmãos, ele tem exercido um trabalho missionário com muitos irmãos quilombolas, e assim Deus tem usado a sua vida e da sua família para alcançar vidas, não é mesmo, pastor Tiago? É isso mesmo, Sara. Hoje o programa está muito especial. Não saia daí, continue conosco, porque você vai ver tantos louvores, adoração, relatórios missionários com o nosso giro, a qual nós vamos trazer os missionários até você e trazer a igreja, que é você, até os missionários. E nesse momento, acompanharemos a entrevista que o pastor Tiago fez com o nosso pastor Antônio Valentim. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós temos uma participação especial. Teremos entrevista com o homem de Deus, pastor Antônio Valentim, um pastor missionário que tem doado a sua vida para o reino de Deus. E hoje ele está presidindo a Assembleia de Deus no campo de Marupaúba, um campo onde é uma comunidade quilombola. Pastor Valentim, seja bem-vindo ao Semeando a Palavra. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. E para a gente é uma honra poder estar aqui com o senhor participando do seu programa. Amém. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Pastor Valentim, a sua caminhada com Cristo, ela foi uma caminhada que começou bem cedo. Fale um pouco para a gente, para que todos os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais do Senhor. Como foi a sua conversão a Cristo? Como foi esse impacto a qual o Senhor teve, que o Senhor mencionou, que a mim particularmente, que foi com 11 anos de idade, não é verdade? Isso. Eu, com 11 anos de idade, eu conheci Jesus na cidade de Dom Eliseu, né? E não foi muito fácil, porque eu vim de uma família que ninguém lá da minha família era evangélico. Então, eu enfrentei uma luta muito grande, mas sempre acreditei nas promessas de Deus na minha vida. E Deus vem cumprindo essa promessa até hoje na minha vida. Glória a Deus, pastor Valentim. Eu louvo a Deus pela sua vida e por seu testemunho, né? Porque eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, porque entendemos que Cristo ele não escolhe idade para fazer ser conhecido, né? E através da sua vida, eu tenho certeza que assim como foi com a sua, será com quem também tem nos assistido outras pessoas. Pastor, e a sua caminhada, como o senhor começou desde cedo com Cristo, o senhor já teve bastante experiência, passou por várias funções, passou por vários momentos no ministério. Conte-nos um pouco como foi essa trajetória até o senhor chegar como um pastor presidente de um campo. Pastor, a todos que estão nos assistindo, a minha vida eu comecei, porque eu sempre falo que o obreiro ele precisa ter uma história, né? Todo obreiro ele tem que ter história. Então eu comecei ministerialmente lá na cidade de Dom Eliseu, quando início da minha fé. Deus tomou alguém um dia e me falou que naquele lugar ele ia me exaltar ali. E eu saí, passei uns tempos fora dali, fui para outros lugares e trabalhando para Deus, mas aí o Senhor nos levou de volta para lá. E lá eu fui dirigente de todas as congregações na época que tinha na cidade. Fui zelador da igreja, fui porteiro, trabalhei com o departamento infantil. E uma coisa interessante, até hoje eu ainda não vi, né? Mas aconteceu comigo. Eu fui líder do departamento de senhora de todo o campo da cidade de Dom Eliseu. Que bênção, pastor. Logo nós percebemos que a sua caminhada, que a sua história, ela é diferenciada, né? Pastor, mas eu sei que no meio da caminhada sempre existe aqueles momentos, aqueles percalços que acontecem, né? Dificuldades. Me diga, o senhor sofreu decepções? Eu acho que como todo servo de Deus que procura caminhar com Cristo,
tem as pedradas, tem as lutas, tem os levantes, mas diante de todas essas dificuldades que o senhor enfrentou na sua caminhada, o que lhe fez permanecer e continuar firme na presença do Senhor? Assim, o que lhe motivou a permanecer na caminhada, confiando em Cristo? Pastor, o que me fez até hoje eu continuar é essa chamada missionária que arde em nosso coração, porque a gente sabe que vale a pena a gente sofrer em prol da obra de Deus, em busca das almas. Então isto me fez eu continuar até hoje firme, lutando. Não tem sido muito fácil, não foi para mim. E eu ouvi muitas vezes, eu quero aproveitar e dizer às pessoas que estão me ouvindo, tem gente que diz assim, olha, tudo podia dar errado na minha vida. Não, quando você deposita a sua confiança em Deus, o Senhor cuida da gente. Coloque Deus na frente e tudo vai dar certo. Eu ouvi muitas palavras negativas, que eu nunca ia ser ninguém, eu não ia chegar em lugar nenhum. Tinha um preconceito comigo mesmo, por causa da minha estrutura, defeito físico. E a raiz, a família, de onde vem, a família é muito carente. Então, tudo que está acontecendo na minha vida hoje aqui, por exemplo, é promessa de Deus, milagre de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor, que bênção. Né? E eu fico muito emocionado em fazer parte da sua história, parte dessas promessas que Deus fez na sua vida, porque hoje, através do programa Missionário Semeando a Palavra, o senhor está aqui compartilhando da sua experiência com todos aqueles que estão nos ouvindo. Pastor, e desde fevereiro de 2022, o senhor está presidindo a Assembleia de Deus no campo de Marupaúba, né? Uma área de uma comunidade quilombola, e segundo a Associação de Missões Transcultural Brasileira, o quilombo ele está dentro dos 8 segmentos menos alcançados pelo Evangelho no Brasil. Conte-nos um pouco da sua experiência como um pastor missionário numa área quilombola, os seus desafios e também as vitórias que o senhor tem conquistado nesta área, trabalhando para o reino de Deus e alcançando aquelas pessoas. Olha, tem sido, pastor, um momento assim muito marcante na minha vida. Como eu disse, tudo sempre Deus tem me surpreendido no longo desse tempo do meu ministério. Eu passei no Marupaúba, a minha ida no Marupaúba já é pela segunda vez agora. A primeira vez eu passei lá como dirigente de congregação, fui dirigente de uma congregação chamada de Bom Amparo, que hoje é campo, pertence ao campo Rosa de Sarão, e trabalhei um ano ali naquela congregação, depois fui para outra congregação chamada Nova Vida, e depois eu fui para a cidade de Concórdia trabalhar na Vila Comissário, e agora Deus nos deu essa honra, eu volto ao Marupaúba, mas agora como presidente daquela igreja, daquele campo, e muitos trabalhos acontecendo ali, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Nós chegamos, o Templo Central estava em construção. Se Deus quiser, mês que vem nós já estaremos botando um blindex naquele Templo Central. Mais 4 congregações em construção, uma área missionária que a gente está começando lá, onde a gente tem uma congregação, temos um missionário que nós colocamos para lá, que é um presbítero, e a comunidade lá toda é católica, mas todos participam da escola dominical. Então aquilo é uma alegria que a gente tem desse grande trabalho que Deus está fazendo ali no Marupaúba, nesse período de tempo da nossa administração ali. Amém, pastor, que bênção, né? E sabemos que o reino de Deus é assim, nós vamos semeando a palavra para alcançar todas as pessoas. E eu louvo a Deus, pastor Valentim, pela sua vida, pela sua experiência, pelo seu testemunho, porque o Senhor tem medido esforço, o Senhor tem levado a palavra de Deus para todas as pessoas que possam ouvir e conhecer a Cristo de verdade, né? E como o senhor sabe, o programa Semeando a Palavra, ele tem um forte compromisso com missões. Na sua visão, pastor Valentim, qual é a importância de uma igreja ter a visão missionária, incentivar a igreja a entender o que é missões e, como pastor, também ter esse carinho por missões? Pastor, isso é muito interessante, né? Porque essa chamada e essa visão missionária, a cada dia Deus vai renovando na nossa vida e fazendo a gente descobrir e vendo nas pessoas talentos que Deus quer usar, né? A gente observa que lá, esse período de tempo,
eu estou vendo muitas pessoas que Deus está resgatando do mundo, né? E essas pessoas estão vindo para a igreja e a gente está descobrindo neles esse talento de fazer a obra do Senhor. E é isso que nos faz a gente continuar lutando pelo reino de Deus, pela obra missionária naquele lugar, né? Glória a Deus, pastor. Que bênção. Pastor, nós já estamos chegando quase ao encerramento dessa entrevista, mas para as pessoas que nos ouvem, que às vezes ainda não entendeu a chamada ou que ainda não se descobriu, né, qual foi o dom que Deus lhe entregou, qual o conselho que o senhor deixaria para essas pessoas que estão caminhando com Cristo, né, que estão no início da sua caminhada, com o senhor, com toda a sua experiência, como o senhor já compartilhou conosco, qual o conselho que o senhor deixa a essas pessoas? Meu conselho a essas pessoas é que você precisa descobrir o dom de Deus que há em você. Se é para cantar, se é para pregar, se é para evangelizar, se é para interceder, porque nós estamos precisando muito desse grupo de intercessão pela obra do Senhor. E aí alguém pode dizer, mas eu quero saber como eu consigo isso. Busque em oração e Deus vai te revelar o ministério que Ele tem na sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor Valentim, pela sua participação conosco no Semeando a Palavra. Quero deixar aqui as portas sempre abertas para quando o senhor tiver algum trabalho, que o senhor esteja fazendo missionário, que o senhor queira que os nossos irmãos conheçam, né, e também possam sempre estar aí compartilhando, né, da obra missionária no campo de Marupaúba. O Semeando a Palavra está aqui para lhe ajudar através do compartilhamento das informações. E a você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus que está nos assistindo, continue conosco, tá? Nós teremos um breve intervalo comercial, mas já voltamos para a continuação do Semeando a Palavra. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito prazer, aqui é vosso irmão menor, pastor Elis Marrego dos Mensageiros da Última Hora. Desde o ano de 2014, estamos nos interiores africanos, construindo escolas, orfanatos e igrejas, levando os dois alimentos, o alimento da alma e o alimento do corpo. Todos os dias enfrentamos desafios, mas também testemunhamos milagres. Cada criança acolhida, cada refeição entregue, cada oração realizada e cada vida alcançada nos lembra que vale a pena continuar. Nossa missão vai além de palavras. Estamos aqui para amar, para cuidar, para ensinar e mostrar que ninguém foi esquecido por Deus. Em meio às dificuldades, Deus tem aberto portas e tem sustentado esta obra missionária. E nada disso seria possível, meus irmãos, sem pessoas que se dedicam a fazer parte desta missão conosco. Quando uma criança volta a sorrir, quando uma família encontra a esperança, alguém conhece o amor de Jesus, entendemos que a missão continua valendo a pena. Nós acreditamos que através do Evangelho, vidas serão transformadas, famílias serão abençoadas. E não podemos parar, porque se pararmos, nós morremos e ainda matamos muitas pessoas. Desde já queremos agradecer a você que tem orado, a você que tem contribuído, a você que tem compartilhado os nossos vídeos e informações da obra missionária. Você deseja fazer parte desta família, Mensageiros da Última Hora? Maiores informações aqui no rodapé. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você busca crescimento, transformação? Busca por edificação espiritual? Seja bem-vindo à Livraria Shalom Adonai. Aqui nós conectamos você ao que verdadeiramente transforma e edifica a sua vida. Dispomos de um acervo selecionado de livros, bíblias de diversas versões e a nossa amada harpa cristã. Sabemos o valor de cada entrega, por isso nos oferecemos um envio rápido e seguro para todo o Brasil, levando o material cristão que você precisa com segurança, né? Total cuidado até o seu lar. E mais, aqui você encontra atendimento com excelência. Estamos prontos para te ajudar, tirar dúvidas e caminhar ao seu lado em cada etapa da sua compra. Fé que edifica, produtos que transformam. Não espere mais. Acesse agora livrariaschalomadonai.com.br ou chame no WhatsApp 91 99905 8295.
Livraria Shalom Adonai, a sua conexão com o que vem do alto. Há 20 anos, enquanto eu ainda estava em missões transculturais, Deus colocou uma semente no meu coração, o projeto missionário Campos Brancos. E de lá para cá, aquilo que começou com um sonho, o Senhor tem dado crescimento de maneira extraordinária. Nós começamos a turma de missões número 1, com apenas uma aluna. Hoje nós formamos cerca de 80 missionários por ano para a glória de Deus. O CEPNL, que é o coração do projeto missionário Campos Brancos, hoje atende 3.000 crianças e adolescentes no norte e nordeste do Brasil, trabalhando principalmente com os segmentos menos alcançados. O Senhor tem nos dado crescimento. Hoje, nós somos 224 missionários em campo, conquistando para o Cordeiro a recompensa pelos seus sofrimentos em lugares onde o Evangelho não estava disponível ou suficientemente disponível. E para nós continuarmos, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer muita coisa daí da onde você está. Você pode orar por nós, você pode investir financeiramente para que nós continuemos avançando, você pode comentar, divulgar, curtir as nossas publicações. Tudo isso é fazer missão também. Se você acredita que pode fazer um pouquinho mais do que aquilo que já tem feito, unam-se a nós, vamos avançar. Os desafios são muito grandes, nós ainda temos muitos lugares para ir, muitos povos para ouvir, nós ainda temos muitos quilômetros para conquistar. E com a sua ajuda, com a sua oração, com a sua oferta, com o seu apoio, nós vamos chegar lá. Eu, Kellen Gaspar, conto com você, o Projeto Campos Brancos conta com você e, mais importante do que tudo, aquele que tem cuidado de ti, que tem te dado a vida, que tem te sustentado, que tem te prosperado, o dono da missão, o dono da obra, ele também conta contigo. A paz do Senhor, meus irmãos, já estamos de volta com um momento muito especial, a hora que eu e você vamos adorar e louvar o Senhor. Estou aqui com a cantora Laís Silva, do campo do Marupaúba, nosso pastor Valentim, a qual vocês já viram a entrevista. E nesse momento, prepare o seu coração para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Seja bem-vindo ao Semeando a Palavra, Laís. Muito obrigada. Vamos adorar o Senhor neste momento. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar.
cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Glória a Deus, que bênção, meus irmãos. Quantos anos você tem, Laís? Eu tenho 11 anos. Olha, que bênção. Laís é apenas uma pré-adolescente. Eu tenho certeza que aí na sua casa você já tem sentido a glória de Deus. Que você possa, nesse momento, abrir o seu coração para entender aquilo que Deus quer falar com vocês através dessas canções, através desses louvores. E nesse momento nós vamos ouvir o segundo louvor com a nossa cantora Laís Silva. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Esse é um mistério que só o céu sabe responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O
O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Eu sei que eu estou aqui porque Ele me sustenta. Oh, Ele me impulsiona todo dia. Oh, eu sei, Ele me levanta. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Oh, oh, oh. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado, 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 renovado. Que louvores abençoados, meus irmãos. Tenho certeza que aí na sua casa você já está sendo impactado pela glória de Deus. Muito obrigado por estar conosco aqui no Semeando a Palavra, Laís. Eu que agradeço. Glória a Deus. Se você está necessitando e precisando de um cantor para louvar cheio de Deus aí no seu culto, aí no seu congresso, saiba que estará o contato da nossa cantora Mirim lá do campo do Pastor Valentim, campo do Marupaúba, aí na sua tela. Muito obrigado por estar nos assistindo e não saia daí, porque já já estaremos com a palavra de Deus com o nosso pastor Tiago Alencar.
E vamos agora para o Giro Missionário, onde vocês irão ver como tem sido a obra missionária com os próprios missionários em campo. E nós iremos acompanhar o que está acontecendo no campo através dos missionários do projeto Campos Brancos. E também veremos o que está acontecendo, o avanço da obra do Reino de Deus na África, através do projeto Mensageiros da Última Hora. E vamos agora ver o que Deus tem feito através daqueles que decidiram ir obedecer o ID do Senhor. Nossa missão de hoje é conhecer o lugar onde mora uma irmã que se reconciliou há 2 dias atrás, depois de muitos anos afastada da casa do Senhor. Ela se chama Suzana e mora com seus 8 filhos e seu esposo em um lugar distante da margem do rio, dentro da mata. Na oportunidade, fizemos o culto ali no seu lar, louvamos a Deus, pregamos a palavra e foi uma tarde incrível, cheia da presença de Deus. Marcamos ali o discipulado no lar que iremos iniciar nos próximos dias. Suzana morava em um lugar apenas lindo, agora mora em um lugar lindo onde Jesus voltou a habitar. Nosso desejo é ir até o último homem e fazer com que todos ouçam e conheçam. Paz, graça, meus irmãos em Brasil, na chegada do nosso presidente aqui, Elismar da Conceição Rego, esses meninos tinham medo dele, porque ele é branco. Agora queremos ver agora se ele já tem medo ou não, há de perseguir o pastor ou não. Veja só, está a perseguir. Veja só. É tal igual como fazia o Jonqui lá em Gorongosa. E hoje as crianças também estão a perseguir o nosso presidente. Porque na chegada dele, crianças tinham medo, porque nunca passou um branco aqui. Mas já hoje costumaram. Estão a conversar com a conversa e tal. Só para mostrar os irmãos do Brasil que crianças daqui já não tem medo, jovens daqui já não tem medo de um branco. Porque na nossa chegada aqui, eles fugiam do nosso presidente. Mas agora, desde manhã até aqui, o nosso presidente estava a conversar com ele e já acostumou. Já não estava a fugir, já não tem medo deles. São amigos. Graças a Deus. Deus te abençoe. Vou para a igreja. Ó, quem leva aqui, olha, criança? A formiguinha corta a folha e carrega. A formiguinha corta a folha e carrega.
A formiguinha corta a folha e carrega. A formiguinha corta a folha e carrega. A formiguinha corta a folha e carrega. A formiguinha corta a folha e carrega. A você que tem nos acompanhado no projeto Semeando a Palavra e tem sentido o desejo no coração de fazer parte conosco, você pode estar nos ajudando, nos apoiando através das suas orações. Ore por nós, ore pelo projeto Semeando a Palavra, ore pelos missionários que estão no campo. Você pode estar também compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. E você também pode estar nos acompanhando através do QR Code que aparece aí na sua tela, para que você também possa ajudar e conhecer um pouco mais dos projetos que têm levado a palavra de Deus a todos os lugares. E não saia daí, porque nesse momento entraremos com um breve intervalo e logo após estaremos com a ministração da palavra de Deus com o nosso pastor Tiago Alencar. Há 20 anos, enquanto eu ainda estava em missões transculturais, Deus colocou uma semente no meu coração, o projeto missionário Campos Brancos. E de lá para cá, aquilo que começou com um sonho, o Senhor tem dado crescimento de maneira extraordinária. Nós começamos a turma de missões número 1, com apenas uma aluna. Hoje nós formamos cerca de 80 missionários por ano para a glória de Deus. O CEPNIEL, que é o coração do projeto missionário Campos Brancos, hoje atende 3.000 crianças e adolescentes no norte e nordeste do Brasil, trabalhando principalmente com os segmentos menos alcançados. O Senhor tem nos dado crescimento. Hoje, nós somos 224 missionários em campo, conquistando para o Cordeiro a recompensa pelos seus sofrimentos em lugares onde o Evangelho não estava disponível ou suficientemente disponível. E para nós continuarmos, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer muita coisa daí da onde você está. Você pode orar por nós, você pode investir financeiramente para que nós continuemos avançando, você pode comentar, divulgar, curtir as nossas publicações. Tudo isso é fazer missão também. Se você acredita que pode fazer um pouquinho mais do que aquilo que já tem feito, unam-se a nós, vamos avançar. Os desafios são muito grandes, nós ainda temos muitos lugares para ir, muitos povos para ouvir, nós ainda temos muitos quilômetros para conquistar. E com a sua ajuda, com a sua oração, com a sua oferta, com o seu apoio, nós vamos chegar lá. Eu, Kellen Gaspar, conto com você, o Projeto Campos Brancos conta com você e, mais importante do que tudo, aquele que tem cuidado de ti, que tem te dado a vida, que tem te sustentado, que tem te prosperado, o dono da missão, o dono da obra, ele também conta contigo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você busca crescimento, transformação? Busca por edificação espiritual? Seja bem-vindo à Livraria Shalom Adonai. Aqui nós conectamos você ao que verdadeiramente transforma e edifica a sua vida. Dispomos de um acervo selecionado de livros, bíblias de diversas versões e a nossa amada harpa cristã. Sabemos o valor de cada entrega, por isso nos oferecemos um envio rápido e seguro para todo o Brasil, levando o material cristão que você precisa com segurança, total cuidado até o seu lar.
E mais, aqui você encontra atendimento com excelência. Estamos prontos para te ajudar, tirar dúvidas e caminhar ao seu lado em cada etapa da sua compra. Fé que edifica, produtos que transformam. Não espere mais. Acesse agora livrariasshalomadonai.com.br ou chame no WhatsApp 91999058295. Livraria Shalom Adonai, a sua conexão com o que vem do alto. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito prazer, aqui é vosso irmão menor, pastor Elis Marrego dos Mensageiros da Última Hora. Desde o ano de 2014, estamos nos interiores africanos, construindo escolas, orfanatos e igrejas, levando os dois alimentos, o alimento da alma e o alimento do corpo. Todos os dias enfrentamos desafios, mas também testemunhamos milagres. Cada criança acolhida, cada refeição entregue, cada oração realizada e cada vida alcançada nos lembra que vale a pena continuar. Nossa missão vai além de palavras. Estamos aqui para amar, para cuidar, para ensinar e mostrar que ninguém foi esquecido por Deus. Em meio às dificuldades, Deus tem aberto portas e tem sustentado esta obra missionária. E nada disso seria possível, meus irmãos, ser pessoas que se dedicam a fazer parte desta missão conosco. Quando uma criança volta a sorrir, quando uma família encontra a esperança, alguém conhece o amor de Jesus, entendemos que a missão continua valendo a pena. Nós acreditamos que através do Evangelho, vidas serão transformadas, famílias serão abençoadas. E não podemos parar, porque se pararmos, nós morremos e ainda matamos muitas pessoas. Desde já queremos agradecer a você que tem orado, a você que tem contribuído, a você que tem compartilhado os nossos vídeos e informações da obra missionária. Chegamos agora em um dos momentos mais importantes da nossa programação, que é a ministração da Palavra de Deus. E nesse momento, prepare o seu coração para receber aquilo que Deus quer falar com você. E nesse momento, vocês estarão ouvindo a ministração de Deus através do pastor Tiago Alencar. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para ministrar a Palavra de Deus. E nesta tarde eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Quando eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor me trouxe esta palavra com o tema Buscai primeiro o reino de Deus. Queridos, nós vamos entender que quando o Senhor Jesus ele vai falar através desta palavra a todos nós, esta palavra ela é atemporal, ela não ficou apenas restrita àquela época quando o Senhor estava passando o sermão da montanha, mas ele estava ali ministrando a toda a igreja, ele estava ministrando orientações que seriam para todos aqueles que possam servir ao Senhor com alegria. E quando Mateus capítulo 6, no versículo 33, vai dizer: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor já sabia de todas as nossas necessidades. O Senhor sabia de tudo aquilo que nós iríamos precisar. Mas o Senhor ele estava nos ensinando a priorizar o reino de Deus, a colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida. E você que talvez esteja neste momento disperso, talvez você esteja mais preocupado com as coisas da terra, o Senhor fala através desta palavra que quando nós buscamos ao Senhor, em primeiro lugar, buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, elas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então nós vamos entender, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele quer que nós estejamos na sua presença. O Senhor, Ele requer de mim e de você que nós estejamos buscando a Ele em espírito e em verdade.
o adorando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Por isso que Jesus ele vai orientar a igreja, ele vai orientar o seu povo a buscar primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus significa colocar o governo de Deus acima de todas as coisas. É nós priorizarmos ao Senhor. Buscar o reino de Deus não é apenas você frequentar um culto ou você frequentar uma igreja. Não, mas é você colocar o domínio e o governo de Deus acima de todas as coisas. Até mesmo acima da nossa própria vontade. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e entendemos que tudo o que somos, que tudo o que fazemos é para a honra e a glória do nome do Senhor, nós deixamos a nossa vontade em segundo plano e nos submetemos à vontade de Deus. Quando o próprio Jesus ele vai nos ensinar, nós vamos ver que priorizar a vontade de Deus é estar colocando Cristo, é estar colocando Deus acima de todas as coisas da nossa vida. E Jesus, quando ele vai nos ensinar sobre a oração, em Mateus capítulo 6, no versículo de número 10, nós vamos ler que vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, Cristo já estava nos ensinando que a prioridade da vida nossa tem que ser o reino de Deus. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, viver em obediência à vontade de Deus, viver em obediência à palavra de Deus. Quando nós vamos, meus queridos irmãos, entender que quando Deus ele traz a sua palavra de encontro às nossas vidas, Ele está querendo o melhor para cada um de nós. O Senhor está dizendo a você nesta tarde, não se preocupe com as coisas terrenas, mas tenha a preocupação de saber se você vai entrar no céu com Cristo. Porque a nossa prioridade, irmãos, é o reino de Deus. A nossa prioridade é buscar estar em comunhão com o Senhor, ter salvação, saber que seremos salvos por Cristo, aleluia. Então que nesta tarde você não venha estar disperso, que você não venha estar preocupado com as demais coisas, mas que você possa, meu amado irmão, buscar em Cristo Jesus a salvação. Que você possa tê-lo como seu único e verdadeiro Salvador. Que você possa ter a Cristo na sua vida, priorizando todo o tempo, adorando, buscando em espírito e em verdade. Quando nós vamos ler na palavra de Deus, em João, capítulo 14, no versículo de número 6, no versículo de número 15, vai dizer assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se você ama a Cristo, você guarda a sua palavra, você guarda o seu direcionamento. Sabe por quê? Porque a maior importância de um servo de Deus é estar em comunhão com o Senhor. É ter a sensibilidade de ouvir e sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. E que nesta tarde você possa sentir a presença de Deus, que você possa reatar a sua aliança com Cristo. Se você andou por caminhos tortuosos, se você se afastou da presença de Deus, o Senhor nesta tarde convida você a voltar à presença do Senhor. Talvez você está preocupado com outras coisas. Talvez você está preocupado em adquirir os bens, trabalhar e tem deixado Cristo para depois, quando sobra um tempo. Mas nesta tarde o Senhor está falando conosco que nós devemos buscá-lo e priorizá-lo acima de todas as coisas. Quando nós vamos entender na palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, aleluia, quando antecede o versículo 33, do versículo 31 vai dizer assim, do versículo 30, para que você possa compreender, vai dizer assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Aí o versículo 33, Jesus vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele faz uma promessa para aqueles que priorizam o reino de Deus, para aqueles que buscam ao Senhor, que se colocam sob o domínio e o governo de Cristo, entendendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, aleluia. Ele vai dizer: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo está dizendo que Deus se importa com você. Ele está dizendo que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor Ele cuida de nós.
Ele cuida da nossa vestimenta, Ele cuida do nosso alimento, Ele cuida de tudo aquilo que nós necessitamos, sabe por quê? Porque Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que nós dependemos, aleluia, do seu agir, do seu milagre. Então, querido irmão, que nesta tarde você possa entregar a sua vida para Jesus, que você possa colocar Cristo como prioridade na sua vida, aleluia. Não que você venha buscar a Deus só quando sobre um tempo, mas que você possa convidá-lo nesta tarde, convidar o Espírito Santo a fazer morada no seu coração, que você possa nesta tarde ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, para pedir para que Ele volte à presença em seu coração. Talvez você não esteja mais sentindo a presença de Deus. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha relaxado, não tenha mais buscado pela presença do Senhor. E o Espírito Santo é muito sensível. Talvez você não esteja mais o sentindo, mas se nesta tarde você se arrepender e voltar à presença do Senhor, Ele é fiel e poderoso para te perdoar. Ele é fiel e poderoso para fazer morada na sua vida. Assim como o Senhor tem trabalhado na minha vida, eu tenho certeza, eu tenho convicção que se você abrir a porta do seu coração, convidar o Espírito Santo nesta tarde a fazer morada na sua vida, Ele é poderoso e fiel para mudar a tua história. Por isso que Cristo vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós vamos entender, meus amados irmãos, quando a palavra do Senhor vai falar da justiça de Deus, ela significa viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo céu. Lembre-se, nós estamos nesta terra, mas nós não somos daqui. A igreja do Senhor será arrebatada, aleluia. A igreja do Senhor estará de encontro com Cristo no céu de glória, aleluia. E se você crer nesta palavra, volte à presença de Deus. Volte a buscar o Senhor como prioridade na sua vida. Volte a estar, aleluia, buscando, adorando, não só apenas quando você sobe um tempo ou quando você vai à igreja, mas em todo momento seja grato ao Senhor. Em todo momento adore ao Senhor, busque a Ele, seja em oração, seja em propósito, esteja na presença do Senhor. Porque nós vamos entender, meus amados irmãos, que nós, os servos de Jesus Cristo, filhos do Deus Altíssimo, o nosso padrão é o céu, aleluia. O nosso padrão, as nossas referências não são terrenas, não são mundanas, mas as nossas referências são bíblicas, as nossas referências são celestiais, porque a palavra vai dizer em 1 Pedro, sede santo como eu sou santo. Nós precisamos estar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E toda vez, meu irmão, todavia, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor é fiel para mudar a nossa história. O Senhor molda o nosso caráter. O Senhor transforma ao passo que nós caminhamos com Cristo, ao passo que nós buscamos pelo reino de Deus. O Espírito Santo de Deus produz em nós os frutos do Espírito. Do Senhor nos transforma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que assim como Deus tem impactado a minha vida, assim como Deus tem transformado a minha vida, eu tenho certeza que Ele também transformará a sua. Se você nesta tarde abrir o seu coração para Jesus, se você nesta tarde buscar ao Senhor de todo o teu coração, entregar a sua vida a Ele, louvado seja o Senhor, eu tenho convicção que o Senhor mudará a tua história. E todavia, quando o Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor está falando dos padrões celestiais, porque uma pessoa que vive em santidade com Deus, uma pessoa que vive na presença do Senhor, em retidão com Cristo, aleluia, ela obedece a sua palavra. E como nós já lemos em João capítulo 14, versículo 15, aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos, porque sabe, reconhece que é o melhor direcionamento para as nossas vidas. Reconhece que o que vem de Deus, que vem do alto, aleluia, é bom, é santo, é maravilhoso. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, que a verdadeira justiça, ela produz em nós transformação. A justiça divina, a formação, a transformação que vem do céu, a transformação que vem do Senhor, ela produz em cada um de nós, seus servos. A pessoa, ela passa a mudar. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia coisas erradas não faz mais, sabe por quê? Porque agora ele prioriza o reino de Deus, ele é impactado com a glória do Senhor, e esta glória que é santa, nos reveste de santidade também, nos dá princípio, aleluia, de nós buscarmos ao Senhor e saber o que nós devemos agradá-lo em todo o tempo. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para você que uma pessoa que tem o caráter de Cristo,
ela tem honestidade nos negócios. Ela tem honestidade e fidelidade no seu casamento, no seu relacionamento. Uma pessoa que tem o caráter de Cristo, que busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e a justiça, ela tem uma integridade no ministério. Aleluia. Ser crente, fiel ao Senhor, irmãos, é nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Talvez você esteja pensando assim, pastor, o senhor está nos doutrinando nesta palavra. Não, querido, eu estou trazendo a você o conhecimento da palavra de Deus. Eu estou mostrando para você que o caminho que leva ao céu é um caminho de santidade, é um caminho de busca com o Senhor, é um caminho de entrega a Ele. E o Senhor quer que nós nos entregamos na nossa totalidade ao Senhor. Eu não posso ser parcial, eu não posso servir a dois senhores, porque eu há de agradar a um e há de desagradar ao outro. Mas quando nós priorizamos o reino de Deus e entregamos nossa vida para Jesus, verdadeiramente o Senhor Ele se faz presente. E a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, se você puder me acompanhar, ela vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos todos os dias ser renovados por Cristo. Que nós possamos todos os dias ser renovados pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. O Senhor não quer que nós cheguemos a Ele e fiquemos da mesma forma. O Senhor Ele quer que nós sejamos renovados, aleluia, todo o tempo na sua presença. Que o nosso entendimento não seja o mesmo de quando começamos, mas ao passo que nós conhecemos a Cristo, ao passo que nós buscamos a Ele, a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Um passo que nós buscamos ao Senhor e priorizamos o seu reino, o Senhor nos liberta, o Senhor nos molda, o Senhor nos coloca na sua presença, aleluia. E eu quero dizer para você nesta tarde: volte ao primeiro amor. Volte para a presença de Deus. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto Jesus está batendo a porta. O Senhor está batendo a porta. Se você abrir o seu coração nesta tarde, o Senhor Ele entra e faz morada na sua vida. Eu quero dizer para você: deixa Deus cuidar de você, porque Ele é fiel e Ele cuida dos seus servos fiéis. Quando nós vamos acompanhar em Mateus capítulo 6, no versículo de número 30, a qual nós já lemos, ele vai dizer: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Por que Cristo estava dizendo isto? Ele estava afirmando que o Senhor cuidará dos seus servos fiéis. Seja fiel ao Senhor, busque a Ele de todo o seu coração, e Ele acrescentará na medida certa. Nem a mais e nem a menos, mas na medida certa, para que você permaneça com Cristo, para que você seja abençoado. O versículo de número 31 vai dizer: não andeis, pois, inquietos, aleluia, mas que você possa confiar no Senhor. Confie nele, espere por Ele, e eu tenho convicção, eu tenho certeza que o Senhor fará coisas grandiosas na sua vida. Não te preocupe com o dia de amanhã, entregue a sua vida para Jesus, busque pelo reino de Deus, e o próprio Deus, Ele irá confirmar os seus passos. Há um salmo que eu gosto muito que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que Deus possa confirmar nesta tarde os seus passos, que o Senhor possa confirmar a cada um de vocês que nos assiste neste momento, e que você seja impactado com a glória de Deus. Eu quero deixar esta palavra para você: busque a Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas nas vossas vidas. Amém? Que esta palavra possa produzir em você frutos dignos de arrependimento. Que Deus vos abençoe, e eu quero orar por você nesta tarde. Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero te apresentar a cada um dos teus filhos, Senhor, que ouviram, Senhor, esta palavra. Senhor, que possa tocar nos corações. Senhor, que tu possas trabalhar através do teu Espírito Santo, Senhor, e que eles possam ver e entender que só o Senhor é Deus. Pai, eu te entrego a cada um dos teus filhos nesta hora nas tuas mãos. Pai, age em cada causa, Senhor, em cada momento, em cada circunstância. Deus, prover o sustento, o cuidado a cada um dos teus filhos, Pai.
que eles possam, Senhor, contemplar e ver, Senhor, da tua gloriosa presença, sentir da tua gloriosa presença, multiplicando as bênçãos do céu, Senhor, sobre o seu celeiro. Repreende, Senhor, todo o ataque do adversário e que a tua igreja, Senhor, possa, Senhor, estar te esperando, buscando cada dia mais estar na tua presença, Senhor. Assim, Pai, eu te peço, abençoa os teus filhos. Em teu nome, Jesus Cristo, é que eu agradeço a ti, Senhor, porque eu confio em ti e sei que tu és fiel. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse momento, já chegamos ao fim da nossa programação. Mas não se esqueça que todos os sábados, às 13 horas da tarde, estaremos aqui com uma mensagem, com um louvor abençoado para ir na sua casa abençoar o seu dia, a sua tarde. E não se esqueça de compartilhar e falar um pouco mais da palavra de Deus ao seu próximo, porque a nossa missão é semear a palavra de Deus até tornar Cristo conhecido a todos os povos. Semeando a palavra.